judoquinhas! Tudo bem com vocês? Nesse Judoquinhas na Real, o tema é coragem. Isso mesmo, coragem, que é uma virtude muito importante para quem quer construir uma vida vencedora. E eu sei que você, judoquinha, quer muito construir uma vida vencedora. A gente já conversou sobre isso e você me disse que não quer ser mais que perdedor, você quer ser mais que vencedor, certo? Então, a gente precisa cultivar a virtude da coragem para que, quando acontecerem aquelas situações difíceis na nossa vida, aquelas situações que a gente, sabe, tem vontade de desanimar, tem vontade de fugir, tem vontade de parar, para quando isso acontecer, a gente lançar a virtude da coragem e agir, apesar do medo. Muito bem, como é que a coragem trabalha? A coragem, ela neutraliza, ela anula o medo. O medo, veja bem, o medo ele não vai embora. Você age apesar de sentir o medo, tá certo? A virtude da coragem, ela é muito importante para a gente também conseguir se levantar, se reerguer, recomeçar quando alguma coisa não sai do jeito que a gente esperava. E não é isso que a gente aprende todo dia no judô? A se levantar para continuar a luta? A gente também precisa ter coragem para se posicionar. Isso mesmo. Tem muita gente que não tem opinião para nada. Só faz aquilo que os outros mandam fazer, só acha legal aquilo que todo mundo acha legal, acha chato, acha ruim aquilo que todo mundo acha ruim, tá certo? E tem aquelas pessoas que têm opinião, mas não tem o quê? Não tem a coragem de se expressar, de dizer o que pensa. Então a gente precisa cultivar a virtude para que você possa se posicionar, porque se você não se posicionar, você não vai fazer diferença nesse mundo. O mundo vai dar as regras para você. O mundo vai determinar o seu caminho. Se você não se posicionar, você não vai chegar aonde você quer chegar. Entendeu? Não dá para ser vencedor de verdade se você não se posicionar, se você não lutar pelo que você acredita. Então, a gente precisa desenvolver, sim, a virtude da coragem também para a gente se expressar, para a gente mostrar a nossa verdade, aquele que você é de verdade. Não pode ter medo, medo de mostrar seus dons, medo de mostrar suas opiniões, medo de mostrar quem você realmente é. A gente também precisa ter coragem para se desafiar. O que quer dizer isso? Que o tempo todo vão surgir obstáculos, vão surgir desafios na nossa vida. E se a gente não tiver coragem para se desafiar, a gente vai ficar parado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa sim ter coragem para se desafiar. No judô a gente faz isso o tempo todo. A gente aprende quedas, a gente aprende a cair às vezes de golpes altos, de golpes velozes, a cair, mas a gente não está aprendendo a cair, a gente está aprendendo a se levantar sem nenhuma lesão, né? Ileso, sem nenhum machucado. Para quê? Para que eu vou levantar sem machucado? Eu vou levantar para continuar a luta. A luta não para, não é verdade? Então, no judô a gente aprende muito a se desafiar. E a gente até percebe, mesmo no judô isso é muito comum, que a gente não acerta de primeira. Quando o sensei ensina uma coisa pra gente, dificilmente a gente acerta a chave na primeira vez. Mas aí a gente faz o quê? Tenta de novo, até a hora que a gente acerta. Então, qual é a hora da gente parar? A hora que a gente conseguiu. Só essa hora. Então a gente vai tentando até conseguir, mas precisa ter coragem para continuar tentando. Agora esse é o principal. Presta atenção para tudo, presta atenção no que eu vou falar agora. É preciso ter muita coragem para fazer a coisa certa a ser feita.
que significa isso? Você precisa ter coragem para falar a verdade. Você precisa ter coragem para assumir um erro. Você precisa ter coragem para ser honesto. Você precisa ter coragem para dizer não quando a coisa for ruim, mesmo quando essa coisa ruim for oferecida para você por um amigo seu, por um parente seu. Você precisa ter coragem para defender aquilo que é justo, principalmente se você está defendendo uma causa de alguém que não tem voz e nem tem vez, alguém que é fraco e você precisa ajudar. Então você precisa ter coragem para defender as pessoas e as causas que não têm força para se defenderem sozinhas. O que você não pode confundir, Judoquinha, é coragem com tolice. O que é tolice? Tolice é você agir sem pensar, é fazer loucuras que você acha que está sendo o corajoso, mas são coisas que estão colocando em risco a sua vida, são coisas perigosas, são coisas feias, que vão trazer consequências ruins, tá? Que podem prejudicar pessoas porque você está querendo se exibir ou está achando que está sendo o corajoso. E não está, você vai estar sendo bobo. Então a coragem, ela anda assim, ó, de mãos dadas com uma outra virtude que é a prudência. A coragem, ela enxerga todas as coisas, tá? A prudência, ela é sábia, ela não vai deixar você fazer coisas bobas, coisas tolas. Então toma cuidado para não achar que é corajoso uma coisa que não é corajosa, é uma coisa burra de ser feita, tola de ser feita, tá bom? Sempre que você tiver dúvida se você tá sendo bobo ou se você tá sendo corajoso, tá? Pensa, isso faz bem? Isso põe em risco minha vida? Isso é perigoso demais? Pode ter consequências graves? Se for isso, é burrice. Nem tenta fazer. É mais corajoso o quê? É mais corajoso você dizer, não vou fazer isso porque isso é coisa de burro fazer. Eu não vou fazer, não vou colocar em risco a minha vida, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que todos os meus amigos achem o máximo, mesmo que seja engraçado, mesmo até que dê certo. Às vezes a coisa dá certo, mas às vezes a coisa não dá. E muitas coisas não tem volta, então cuidado para não usar a virtude da coragem, na verdade disfarçado aí, né? Uma burrice disfarçada de coragem. Tá bom? E também o contrário, cuidado para não usar o seu medo disfarçado de prudência. Porque às vezes a gente tem medo e fica colocando um monte de desculpas e parece que é prudência, mas não é prudência, é medo. Então a gente precisa começar a prestar atenção e lembrar disso, que o medo, normalmente a gente tem medo do quê? Do desconhecido, e nem sempre a gente tem uma razão para ter aquele medo. A gente não consegue identificar por que é que a gente sente aquele medo com tanta razão. A prudência e a coragem, ela enxerga todas as coisas, ela é sábia. Então ela é diferente do medo e é diferente da burrice. Fica a dica. Para finalizar, vocês viram que eu falei no começo que a coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Certo? E se você não quer sentir mais medo, o que você faz? Dá para fazer isso? Pois é, dá. Só que é uma outra virtude, tá? Para você que não quer mais sentir medo, a virtude, sabe qual é? É uma outra virtude que você tem que desenvolver. É a fé. A fé é a virtude que nos faz perder o medo. Perder realmente o medo. Também é perder o medo com sabedoria, tá bom? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu só quero dizer para vocês que a coragem, ela não tira o medo, ela age apesar do medo. Para tirar o medo, você precisa de fé. E lembre-se de uma coisa, que Deus nos deu um espírito de poder e um espírito de prudência. E Ele não nos deu um espírito de covardia, tá bom? Então, a covardia não é de Deus, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!